Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Sou da igreja. Eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Só a igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Hebreus capítulo 11. Lá diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? A fé é o firme fundamento. Então quer dizer, ela é aquela base que dá sustento. É um firme fundamento. Esse prédio aqui tem um firme fundamento. Geralmente as estacas vão até na laje de pedra mesmo, na rocha, né? Para poder ter esse sustento, né? E não ter perigo de rachar, partir, né? Até mesmo tombar um prédio desse. E a fé, a Bíblia está dizendo que ela é esse fundamento para nós. Uma pessoa que vai conquistar as coisas na vida através da fé, né? É necessário que essa fé esteja ligada a algo, que é aquilo que eu vou tratar mais tarde. Mas é necessário em tudo nós temos fé. É necessário ter fé. Eu quero conseguir algo na vida, eu quero, pastor, eu quero com a minha família, eu quero o meu esposo, eu quero a minha esposa e tal e tal. É necessário ter fé. Porque ela é o firme fundamento daquilo que se espera. Eu espero um dia estar com meu Senhor, ver meus parentes, minha mãe que já partiu, ver todo esse pessoal. Então, eu tenho que ter fé. Esse é o fundamento daquilo que eu aguardo, né? Daquilo que eu espero. Abraão, Noé prega em meio a um povo, né? O mundo daquela época. Noé prega ali dezenas de anos. E pela fé, Noé vai e conclui algo que ele nunca nem tinha visto. Não existia embarcações porque não chovia, não tinha essa necessidade. Noé não é que nem esse filme que tem aí de Hollywood não, tá? Aquele Noé meio louco lá que quer matar os netos, não é isso ali não. O Noé da Bíblia é totalmente diferente.
Pela fé você vê Abraão saindo de uma terra, indo para um lugar que ele nem sabia onde é que era. Tudo pela fé. E daí você acha que nós hoje vivendo após Cristo, porque esse pessoal acreditava no Messias que havia de vir. E morreram, como a palavra diz aqui, muitos morreram com essa promessa do Messias. E agora nós, que já recebemos o Messias, já estamos reconciliados com Deus, você acha que nós não precisamos exercitar a fé? Muito mais agora nós. Muito mais agora nós devemos exercitar a fé, porque aquilo que havia sido prometido para aqueles lá atrás se cumpriu para nós. Se cumpriu nos nossos dias, estamos vivendo isso, já estamos passando por isso. Então a fé, quando ela vem à sua mente, quando se fala fé, o que você pensa? Ah, pastor, eu acredito, mas você acredita ao ponto de quando chegar na hora da provação, na hora da tribulação, na hora da aflição, você acredita, mas daí já meio que desacreditando? Porque daí isso não é fé. Ah, pastor, eu acredito, mas até um ponto. Daí isso também não é fé. Porque a fé, nós vimos aqui pelos nossos heróis da Bíblia, que a fé era se lançar mesmo e aguardar no Senhor. Isso era fé. Por que hoje quase não acontece mais milagres? Por que hoje não acontece algumas das coisas que aconteciam na época, né, dos nossos crentes mais velhos, né? Porque aquele pessoal agia com tanta fé. A próprio hino, os próprios corinhos, aquelas pessoas cantavam tanto aqueles corinhos, e ali no meio daquela música já tinha gente que era curado. Quando tinha que manifestar alguma coisa, já manifestava ali, já saía ali, não ficava aquele pastor rodeando para lá e para cá com uma pessoa que está se dizendo possuída, ou que às vezes pode estar possuída mesmo, mas que levava. Hoje em dia eles ficam fazendo teatro com aquele ali de tanto tempo que fica, parece que para o culto todo. Porque não se tem nem tanta mais, nem se tem mais tanta fé. Será que é verdade? Será que não é? Será que isso? Será que é aquilo? E nós devemos de tomar um cuidado com isso. Isso tem que acender uma luzinha para nós. Você tem carro, você sabe que quando acende uma luzinha que não é acostumado a acender, você tem que ficar com a pulga atrás da orelha, é ou não é? Ué, o que essa luzinha está acendendo aí? Tem alguma coisa aí. Então quando se fala de fé, tem que acender uma luzinha em nós. Será que nós estamos exercendo a fé realmente? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele falou: olha, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, vai se esfriar um pouco esse negócio. As pessoas não vão mais acreditar tanto. O amor vai se esfriar. A palavra vai ser, as pessoas vão ter comichão no ouvido de querer ouvir aquilo que elas querem, então elas vão procurar aquilo que elas querem. Agora, algo que edifica, algo que traga fé é muito chato ouvir. Então nós devemos de, será que a minha fé, a sua fé, será que ela é bem verdadeira? Onde é que você tem depositado a sua fé? Será que a minha fé ela está num objeto? Na minha casa, a minha mãe, ela benzia, então ela tinha vários objetos parecidos com isso aqui. Sim, era uma coisa. Daí eles tinham uma fé naquelas coisas ali. Então, nós devemos de notar onde é que nós depositamos a nossa fé. Será que nós depositamos a nossa fé no governo? Será que nós depositamos a nossa fé no meu braço mesmo? Não, porque eu dou conta, eu me viro, eu dou um jeito, eu tenho conseguido, então eu vou em frente. Será que é essa a fé? Ou será que nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo? Então é um tema que tem que ser falado dentro da igreja. É um tema que tem que ser conversado, tem que ser anunciado. O que vem na sua mente quando o assunto é fé? Será que a fé é só isso que você pensa? Não, para mim tá bom assim, eu vou na igreja uma vez por semana, tá bom. Será que a fé é só isso? Porque no próprio capítulo ali, o primeiro versículo já diz: a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. Então aquilo que eu espero, ou eu espero pela fé, e eu deposito toda a minha confiança no Senhor e pratico a minha fé e vou vivendo a minha fé, vou exercendo ela, e eu sei que um dia Jesus Cristo vai me abençoar em tal área, vai me dar tal coisa, eu vou conseguir, sei lá, aquilo que você almeja aí, aquilo que eu penso. Você tem aquilo que você espera, eu tenho aquilo que eu espero. Então,
Se a fé é o fundamento daqui dali, eu vou aguardar na fé. Porque quando nós tentamos agir com a nossa vontade, fazer pelas nossas mãos, pode dar muito errado. Ou você começa pela fé e termina agradecendo, ou você às vezes começa por uma meia fé e depois vai tentando fazer do seu jeito e pode desandar tudo. Quando Deus prometeu um filho para Abraão, para Sara, ele disse que o filho seria dos dois. Sara se achou muito velha, mas será? Agora no final da minha idade, no final da minha vida, como é que eu vou ter um filho? Deve ser com outra. Pegou e colocou Agar com Abraão, né? Para terem um filho. E nasceu um filho. Nasceu Ismael, o filho de Abraão com Agar. Que legal, ó, agora está pronto aí. Então é isso aí a promessa. Depois vem e diz, não era isso aí não. Como vocês tentam ajudar? Como é que vocês tentam fazer? Ou vocês agem pela fé, ou não agem. O que aconteceu? Esse filho, ele foi para longe, hoje é o povo todo do Egito, aquela nação toda, é um povo que persegue os cristãos, porque Deus disse, olha, eles serão de dura serviço. Serão um povo difícil. Eles vão pisar no calcanhar de vocês. E olha o que está acontecendo. Hoje eles matam o cristão. A espada. Tudo da descendência de Ismael. Então, quando nós tentamos ajudar a Deus e não agimos pela fé, as coisas podem sair muito erradas. No versículo 6 ele ainda diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Imagina comigo, um ser que eu não vejo. Um ser que eu não tenho como apalpar. Posso sentir, às vezes até achar que uma emoção, um arrepio, alguma coisa, eu posso deduzir que isso seja Deus. Mas não é algo apalpável, não é algo que eu estou vendo. Se para Moisés ele não se mostrou diretamente, você acha que vai se mostrar para mim? Ou para você? Não vai se mostrar, né? Então, para mim agradar ao Senhor, para mim ter certeza, eu preciso de ter fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe. Mas hoje tem tanta filosofia, tem tanta, meu Deus, pastor, eu não sei mais se ele existe. Então, eu não posso gerar fé dentro do teu coração. É você que vai gerar fé, se você quiser. Buscando a palavra, buscando intimidade, orando ao Senhor. Eu oro, mas eu não sei, pastor. Vai orando, busque no Senhor. Buscar. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Então eu quero, meu coração quer, então eu vou buscar. E à medida que eu busco, daí eu vou tendo intimidade com o Senhor, Deus vai se revelando para mim e para você. Mas é necessário. Isso, Deus disse, a natureza dá testemunho de mim. Se tudo que está à nossa volta não servir como referência, como Deus existe, então é a pessoa que não quer acreditar mesmo. A única forma de nós termos um relacionamento com Deus é através da fé. Eu tenho um relacionamento com o nosso amigo José Clauma aqui, ó. Porque eu vejo ele, eu vou cumprimento ele, abraço ele me abraça e paz do Senhor, bom dia, bom dia. Esse é o nosso relacionamento, não precisa ser pela fé. Eu tenho contato com ele, eu vejo, é visual, né? Pega na mão o Brian, o Caio, os irmãos todos aí. Agora com Deus é diferente, ele é espírito. Como é que eu vou ter a mesma relação que eu tenho com o irmão José? Como é que eu vou ter com Deus? Se não for pela fé, se não for acreditando. Se eu não acreditar que quando eu fecho os meus olhos e digo Senhor, se eu não acreditar que naquele momento no céu já foi ligada a minha oração, se eu não acreditar nisso, não adianta. É necessário acreditar, eu não posso ficar com dúvida. Por isso que Jesus Cristo disse, se creres sem duvidar no teu coração, acontecerá. O problema é que nós duvidamos, o problema é que nós não acreditamos tanto. Mas e tudo isso é porque nós estamos ansiosos, preocupados com outras coisas e não nos preocupamos em quê? Em tratar a nossa fé. Alimentar a nossa fé. Como é que eu alimento a fé, pastor? Já falei. Lendo a palavra. Por que a insistência de estar no culto?
Por que a insistência que a gente tem de cobrar de você? Para ouvir a palavra, para estarmos juntos, para estarmos orando, para as coisas estar acontecendo, para nós podermos estar testemunhando das coisas que Deus faz. É a única forma que nós temos um relacionamento com Deus, através da fé, pois Ele é Espírito. É necessariamente que aqueles que vão se aproximar dele creiam que ele existe, porque é um Espírito. Eu queria um Deus físico, por isso é que existem esses montes de imagens, de coisas que eles fazem. Moisés sobe o monte, vem com as tábuas da lei, quando chega lá embaixo o pessoal está numa farra. O que fizeram? Um bezerro de ouro. Para quê? Para adorar. Porque é bom fazer algo que eu possa manipular. A idolatria, ela é assim: eu crio um Deus do jeito que eu quero, e Ele vai atender as maneiras que eu preciso. Eu chego para Ele e digo: eu quero que faça isso, e Ele tem que fazer. Então por isso que existe esse monte de idolatria. Minha bisavó, ela amarrava lá o santo dela umas cordas lá e botava de ponta cabeça. E ela dava ordem para aquele santo ali que tinha que fazer as coisas que ela queria. Lá ficava o santo de ponta cabeça, a imagem, né? Lá ficava a imagem de ponta cabeça. E tinha umas coisas lá que se faziam lá, e amarrava aquele santo e deixava no escuro e fazia uns negócios lá enquanto não recebesse. E é isso que as pessoas gostam, um Deus que eles podem manipular. Agora, quando não se tem um Deus visível, e o único jeito de se aproximar dele é espiritualmente, é com a alma e com o espírito, daí a coisa fica mais difícil para aquele que não crê. Porque na verdade quem se apega a essas coisas são pessoas que não creem. Eles creem naquilo dali porque é palpável. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que Ele é aquele que nos presenteia, é aquele que nos abençoa, é aquele que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem a fé não existe vida cristã. Não, pastor, eu não vou na tua igreja porque eu sou católico. Tu vai na igreja, meu irmão? Não, só me batizei, meu pai me batizou e nunca mais eu fui lá, eu quero ver se eu caso ainda, não sei o que e tal. Você escuta essas histórias direto. Pastor, eu sou da igreja lá tal, só que faz um tempo que eu não vou mais. Pastor, eu sou de tal. Você é um cristão que não tem fé, não exerce a vida cristã verdadeira, então. Porque se eu digo que eu sou um cristão, se eu digo que eu estou em Cristo, eu tenho que exercer a fé. Eu não posso ser um cristão 007, um cristão que ninguém sabe que eu sou cristão. É necessário, porque quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, todos aqueles ali exerceram a sua fé. Todos aqueles ali estavam presentes quando eram chamados. Entre tantos outros personagens que não ocupam o lugar da galeria dos heróis, né? Eu ainda quero destacar, bem rápido aqui, pelo menos duas. Dessas duas eu vou destacar só uma. A gente falou de todos eles ali, né? Abraão, Isaac, Jacó. Mas tem duas pessoas no Novo Testamento que exerceram muito bem a sua fé. Uma delas foi o centurião, lá em Lucas, capítulo 7. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava naquele lugar, e aquele centurião chega até o Senhor Jesus Cristo e diz: Jesus, eu tenho um servo meu que está muito ferido em casa. E Jesus já prontamente diz: então eu vou lá. Daí ele diz: não precisa. O Senhor é uma autoridade. Se o Senhor só dizer, vai acontecer lá. Jesus Cristo fica admirado com aquilo. Jesus Cristo diz: olha, eu nunca vi tanta fé. Eu não vi, em todos os lugares que eu passei, todo mundo queria que eu fosse junto, que eu tinha que tocar a mão, que eu tinha que fazer alguma coisa. Agora ele aqui está dizendo que se eu só falar, já vai. E realmente era. Jesus Cristo então se admira, olha para aquelas pessoas e diz: então, que aconteça como a tua fé. E naquele momento chegaram pessoas e falaram para o centurião: olha, já está bom, já melhorou. Mas a pessoa que ainda eu quero falar é aquela mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que foi simples. O nome dela não está na Bíblia, mas deixou aqui um legado para nós do que é exercitar a fé. Porque se nós dissemos que temos fé,
nós devemos de agir então. Porque o que você mais vê por aí é pessoas dizendo que tem fé, que tem fé, que tem fé, mas no final não tem. A fé é diferente de acreditar. Porque acreditar eu acredito. Posso acreditar num negócio, acreditar no outro. Agora a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, que eu aguardo. E essa mulher, ela exerceu isso de uma maneira sobrenatural. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 24, diz assim: E foi Jesus com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com a hemorragia. Havendo gastado tudo que tinha tratando com muitos médicos, estes fizeram ela sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela ia piorando cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Olha só, a fé vem pelo ouvir. Então entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? E os discípulos falaram: Senhor, está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e o Senhor ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Olha só como é que começou. Essa mulher, ela ouviu que Jesus Cristo andava por ali. No mínimo, quando ela ouviu falar que Jesus Cristo andava por ali, ela começou a ligar os fatos. Esse é aquele Jesus que curou o cego, esse é o Jesus que tocou no caixão lá do filho da viúva, esse é aquele Jesus lá que expulsou demônios, esse é aquele Jesus lá que mandou os paralíticos levantarem, todos eles estão andando por aí, então é esse. E a Bíblia diz que ela colocou no seu coração algo: se eu chegar nele e tocar nas vestes, eu vou ficar curado. O que ela fez? A fé, que é algo do futuro, eu projeto a minha fé, eu aguardo em alguma coisa, eu espero, é aquilo que eu espero. Ela projetou essa fé dizendo: se eu ir lá e tocar, eu vou ser curado. Só que ela não ficou só com isso no coração dela. Eu tenho fé. Não, eu tenho fé que um dia vai dar certo. Isso não adianta. Eu tenho fé que um dia vai dar certo, mas eu vou à luta. Amém? Porque a fé é isso. A fé é eu exercer aquilo que eu acredito. A fé depois nós vamos ver aqui Tiago dizendo isso. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas se eu não agir. Eu acredito, mas eu não mostro que eu acredito. Eu tenho fé, mas aquilo, na maneira que eu me comporto, é totalmente diferente daquilo que eu falo. Eu tenho fé, mas quando chega a dificuldade, eu me descabelo, fico todo louco. Não, se eu tenho fé, naquele momento Deus vai nos dar o escape. Quando a mulher colocou sua fé em ação, ela se tornou a única pessoa na Bíblia a ser mencionada dizendo que de Jesus saiu virtude. Foi o único caso na Bíblia onde a Bíblia fala isso. Tocar no mestre para ela era o último recurso, sabe por quê? Porque ela não podia chegar no meio da multidão dizendo: Jesus, eu preciso de um milagre. Por quê? Não, que eu estou aqui com hemorragia. Na época, se ela fosse pega no meio do povo com aquela hemorragia, ela podia ser tratada como imunda, poderia ser apedrejada. Então aquela mulher, ela não recebeu somente a cura, mas ela recebeu novamente a dignidade de poder estar no meio da sociedade. Você já imaginou o que é isso? Está todo mundo numa festa, está todo mundo num lugar, não posso ir lá. Está todo mundo em outro lugar, não posso ir lá. Por quê? Porque eu sou tido como imundo, não posso estar lá. Então Jesus cura e automaticamente ele restabelece aquela mulher na sociedade. Ele insere novamente aquela mulher naquele contexto histórico, naquele contexto social. Devolveu para ela a vida no meio daquelas pessoas. Então, para ela o último recurso era tocar em Jesus. Era chegar lá quietinha e fazer desse jeito como ela colocou no coração, passando por todos os obstáculos. Mas que obstáculo, pastor? Primeiro, fraqueza. Uma pessoa perdendo sangue durante 12 anos?
E a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha e foi de mal a pior. Primeiro, então, foi a fraqueza física. Depois, o sofrimento de 12 anos com uma hemorragia. E fora isso tudo, tinha uma grande multidão. Como é que eu chego lá? E daí, se nós recapitularmos, se nós trazemos para os nossos dias de hoje, será que nós agimos com a fé desse jeito? Que quando nós vimos os obstáculos, nós vamos em frente? Ou quando vem o obstáculo, você com a sua fé, eu com a minha fé, nós pensamos, acho que não vai dar, né? Eu até estava pronto para isso, mas eu acho que daí não vai dar, está muito difícil. Aquela mulher poderia ter dito isso. Está muito difícil, eu acho que eu vou esperar Jesus Cristo estar sozinho uma hora. Uma hora que ele estiver mais reservado, eu vou. A pessoa que tem fé e ela botou algo no seu coração, ela vai atrás daquilo que ela quer como sua conquista. O problema de hoje é que quando chega no momento das adversidades, as pessoas, acho que não é para mim mesmo. Meu pai já não conseguiu, minha mãe já não conseguiu, meu tio não conseguiu, ninguém da minha família conseguiu, por que eu vou conseguir? As pessoas começam a olhar para isso. Aquela mulher poderia pensar, sabe uma coisa, daqui a pouco eu chego lá, essa multidão aí vai, eles não vão gostar disso que eu estou fazendo, vai dar problema, então eu vou ficar aqui. Assim pelo menos eu estou garantido. Mas não, ela foi em frente, passou pela multidão. Ela sabia que de acordo com a lei de Moisés, lá em Levíticos 15, ela não poderia ter contato com ninguém. Só que quando ela toca em Jesus Cristo, na cabeça daquelas pessoas, uma pessoa que tinha lepra, uma pessoa que tinha hemorragia, se ela tocasse outra na cabeça daquelas pessoas, a outra pessoa pegava. Só que com Jesus Cristo é diferente. Quando toca em Jesus Cristo, não é Jesus Cristo que pega a nossa enfermidade, é Ele que passa a cura para nós. Amém? Quando Jesus Cristo toca no morto, não é a morte que entra nele, é a vida de Jesus que entra no morto. Talvez ela tenha deixado fora de cogitação a ideia de chegar para Jesus e pedir para que Jesus Cristo tocasse nela. Por isso ela lançou essa alternativa, eu vou tocar nas vestes. E atemorizada, como a Bíblia fala ali, ela foi e colocou em prática os seus planos. E trazendo para mim e para você, eu me envergonho das vezes que eu fracassei, que eu falhei na fé. Vezes assim que eu podia ter ido em frente, ter colocado à prova mesmo e falhei. Esses dias ainda estava falando com a irmã Márcia, ela foi lá em casa levar uma sopa para minha esposa que estava doente. E eu estava dizendo para ela, eles tiveram 2 enchentes que eles pegaram na casa deles. Uma enchente passou para cima da janela, chegou nas telhas. E eles saíram de lá, foram para um lugar aqui, agora não lembro onde é que eles tinham ido. Isso, E depois, foi em 2011, depois em 2015 teve outra enchente. E a água estava bem pertinho, e naquele dia de manhã eu levantei cedo para mim ir lá orar na casa deles. E quando eu estava indo de carro, começou a vir um monte de pensamento, de vozes assim, que era para me fazer de um jeito. Que era para mim chegar lá e pegar um galho que ia ter lá, e fencar aquele galho ali e orar que a água não ia passar daqui dali. Eu comecei a pensar assim, mas será? Acho que daí não, né? Não sei se isso vai dar certo, não vou nem dizer nada, vou ficar quieto. Fiquei com medo. E cheguei lá, eles estavam desmontando os móveis, dizendo, nós vamos tirar aqui, vamos se mudar para uma casa aqui em cima, no loteamento Boa Vista. Aqui em cima no Boa Vista, marque bem esse lugar, no mais alto. Eles se mudaram de lá para ali, porque lá o rio era o terreno era bem perto do rio. Eu fui lá, cheguei, conversei com eles e disse, eu vou orar ali no rio, tá? Tá, pastor, pode ir lá, tá? Não vou lá orar. Não falei o que Deus tinha falado para mim dizer. Não falei o que Deus tinha dito para mim. Deixei quieto. Cheguei lá na beirada do rio. Faltava um tanto assim para a água subir e daí já vim pro terreno. Eu cheguei lá torcendo assim, tomara que não tenha nenhum pau aí, tomara que não tenha nada. Olhei, tinha um. Tinha um pedaço de pau assim.
Eu pensei, mas você vai ser fraquinho, vai ser fraquinho. Cheguei lá, não quebrou. Que coisa. Cheguei lá, enfinquei ele assim, olhei para ver se ninguém estava vendo, né? Daqui a pouco eles iam dizer, o que aquele macumbeiro está fazendo lá, né? Uma macumba gospel. Cheguei lá, coloquei aqui dali, olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém estava vendo. E orei e disse, Senhor, eu estou fazendo conforme a tua palavra diz, mas eu não estava fazendo conforme a palavra, porque eu não estava acreditando. Finquei aquele pau ali, com uma altura assim, né? Orei, daí quando eu estava bem perto da casa, ainda olhei assim, dá de ver aquele pau lá, o que eles vão pensar que é aquele pau lá? Daí entrei lá, me escorei, eles tirando as... Pode perguntar isso aí para eles, o dia que o Arnaldo estiver aí. Eles tirando os guarda-roupas, as coisas, tudo, daí eu disse assim, eu vim aí, não sei, né, vocês vão sair, né, vamos, mas né, eu não sei se eu sairia, e fiquei com medo de dizer que Deus estava mandando dizer que era para eles ficar. Fiquei com medo de dizer e não falei nada. Eu disse, eu vim lá, eu orei, eu botei aquela madeira lá, vocês estão vendo ali, é que eu tô fazendo uma prova com Deus. Eu botei lá e acho que a água não vai passar de lá. Mas tá chovendo, ainda vai soltar mais água da barragem. Acho que vai sim. Pois é, né? Daí quando eles falaram aquilo, eu pensei, é verdade. Vai, não, isso é coisa da minha cabeça. E vim embora. Comecei a trabalhar e eles saíram de lá e foram morar aqui no Boa Vista, no alto. Sabe o que deu? Inundou ali e não foi água lá. Aqui na cidade, aqui, não sei, essas coisas de maré, né, esse negócio da lua, aqui a água veio mais alto, no centro, mas lá não foi. A água não foi lá, não passou daquela estaca. Eles abriram toda a barragem, abriram todas aquelas coisas. Eu pensei, pronto, agora se vai a estaquinha com tudo lá e pronto. Eu estou tranquilo, eu vejo que era coisa da minha cabeça. Eu vejo que era da minha cabeça, pronto. Daí, coisa da minha cabeça, eu não falei nada para ninguém. Só que quando não aconteceu, daí eu fiquei envergonhado. Fiquei com vergonha. Poxa vida. Poderia ter honrado Deus, glorificado Deus de uma maneira. Já pensou se eu chego lá e digo assim, o Senhor mandou dizer que não é para vocês sair. Pode ficar aí que eu garanto, é Deus que está mandando. E vai que eles ficam e não dava nada. Já pensou? Que glória para Deus. Mas eu me acovardei. Fiquei com medo. Pensei, quem é que vai pagar os móveis dele depois, né? Se der errado. Mas para você ver, mas aquilo estava tão forte. Aquilo estava tão forte, latejando dentro de mim, dizendo, faz assim, faz assim. E eu fiquei com medo. Então, das vezes que eu me envergonho de ter feito. Outro dia, um casal, cunhado nosso, não podia ter filho, estava lá, não tinha um filho ainda, estava lá com medo e tal, chorando que ia ter que tirar o útero, ia tirar ovário, não sei o que, nós não sabíamos do que era que estava acontecendo. Pediam para conversar com eles no final do culto, nós estávamos em outro ministério. Conversamos com eles e eles falaram, a esposa vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que tirar o útero, os ovários e nós não vamos poder ter filhos. Eu disse, meu Deus, que triste. Quando é que vai ser isso? Amanhã, segunda-feira. Nossa, já ensino assim? Vamos lá para casa. Nós morávamos num apartamento aqui. Começamos a orar, conversamos um pouco ali, choraram, né? Um casal novo. Daí, vamos orar então. Quando estávamos orando, eu lá orando, de repente eu falo assim, e que eles vão para casa hoje decididos no nome do filho que eles vão ter. E naquilo, o que eu falei? Gente do céu, eu falei um negócio aí agora. E eles estavam de olho fechado, fiquei bem quietinho, pensei, tomara que eles nem escutaram isso. De repente, orando de novo, falei mais uma vez, eu pensei, pronto, é bom parar com a oração, que isso já está saindo coisa que eu nem quero falar. E ela foi então, fez a cirurgia, foi anestesiada, fez cirurgia, botou rede, né? Botou coisas, tudo na barriga. E quando passa 30 dias, aquela mulher começa a enjoar e ter problema e tal, e faz uma coisa e faz outra, vai no hospital, faz um exame de sangue, estava grávida, já quando ela foi fazer a cirurgia. E a gente estava dizendo ali, usado por Deus, dizendo já para ela, que era para ela ir para casa, escolher o nome do filho. Para honra e glória de Deus, ela tem 2 já. Então assim, sabe, hoje eu tenho cuidado para não cometer mais isso, mas é coisa que às vezes você também pode cometer. Por nós não exercitarmos a fé de maneira
tal, de nós não confiarmos tanto em Deus, nós podemos deixar coisas passarem e perdemos oportunidades. Por isso que é necessário nós exercermos a fé. Colocamos na cabeça, Deus coloca dentro do nosso coração, coloca dentro da nossa mente aquilo, e você começa a profetizar aquilo, começa a orar sobre aquilo ali, então creia que vai acontecer. Ah, pastor, eu queria que tal pessoa separasse. Não, daí isso aí não, né? Mas aquilo que é a vontade de Deus, né? Aquilo que é da vontade de Deus, que você sabe que é da vontade de Deus, você pode fazer isso. Porque se não fosse assim, de que valeria a fé? Se não fosse para isso, de que valeria eu poder acreditar em algo que eu não vejo? Se não fosse para ser assim. Porque você vai ver, pelas aquelas pessoas que eu li ali, todas elas tiveram desafios na vida. Então não vai ser eu e não vai ser você que nós não vamos ter desafios. A mulher teve um desafio, o centurião foi desafiado, Abraão teve um desafio. Abraão era príncipe na casa do seu pai. Largou tudo e saiu pelo deserto por uma voz que tinha falado com ele, dizendo que era para ele ir para um lugar que ainda ia ser mostrado. Quem é que faz isso hoje? Uma voz chega lá para o irmão Brian e diz, de noite, tipo Cid Moreira: Brian, levanta, Brian, sai andando que eu vou te mostrar um lugar ainda. O cara vai dizer: não, comi feijão demais, estou tendo pesadelo. Abraão pegou e saiu com a família toda, e foi, e é o nosso pai na fé por causa disso. Então, o que eu quero dizer, resumindo, é que só não acontece mais coisas na nossa vida porque nós não acreditamos realmente. De todos os testemunhos que eu tenho para contar, eu poderia ter aquele dali, da enchente. Deus mandou fazer, eu fui lá e fiz e aconteceu. Pronto, esse testemunho eu não tenho. É um testemunho agora, né? Porque eu não fiz, né? Tiago, na carta dele, olha só, o Tiago era meio irmão de Jesus, né? Lá no capítulo 2, versículo 19, lá ele diz assim, ó: você crê que há somente um Deus? Amém? Ótimo. Os demônios também creem e temem de medo. Só acreditar não é o suficiente. Isso até o diabo tem, até o diabo acredita. Mas olha só, vou provar-lhe que a fé sem ação não vale nada. Tiago está dizendo isso, lá no versículo 20. Ele diz no 21: Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Uma pergunta que ele faz. Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e suas ações andam juntas. Por meio das ações, a sua fé se tornou completa. Então, se eu digo que creio, então eu tenho que agir. Assim aconteceu que as escrituras sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus, por meio das suas ações e não somente pela fé. Que simplesmente eu achar, não, eu estou salvo, está tudo bem, e eu não fazer nada para mostrar um salvo, eu não faço nada que a atitude de um salvo faz. Vamos supor, o que é a atitude de um salvo? Um salvo ele vai fazer boas ações, um salvo ele vai orar, um salvo ele vai falar da palavra de Deus para as outras pessoas. Essa é a atitude de um salvo. Então, não adianta eu só ter fé, eu tenho que ter atitudes junto com a fé. No versículo 25 ele diz: foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, aquela que nós falamos lá em Hebreus. Ela era prostituta, o pessoal ia entrar na cidade, ela acolheu aquele povo, né, porque ela acreditou naquilo que o povo tinha dito. Quando hospedou os espião israelitas e ajudou a sair da cidade por outro caminho, Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Eu acredito e coloco em ação. Acredito e vou atrás. Acredito nisso aqui, então eu vou lutar por isso aqui. Não vejo ainda, eu vejo somente na minha mente, mas parece que aquilo já está na nossa frente. A minha esposa ainda diz: quando nós chegávamos na nossa casa, era só um barro só. Aquilo tinha barata para tudo quanto é lado, debaixo daquelas tábuas, minha esposa ela carregou de um lado para o outro. O terreno era pequeno, então às vezes quando tinha que carregar tijolo para um lado, tábua com prego para o outro, aquilo tinha barata, até barata branca tinha lá, difícil de achar, mas tinha.
E eu chegava naquele meio daquele barro com o carro, eu dizia assim, um dia eu vou tocar aqui, ó, e vai abrir o portão e nós vamos entrar. Ela dizia, então vai vendo. Eu disse, não, mas eu já vejo aqui, ó, já vejo aqui, vai ter o portão aqui, e vai lá hoje, está lá o portão. Está lá a construção, não está pronta, mas da maneira como eu via, está lá. Da maneira como você quer as coisas, você tem que projetar, e daí, é claro, você vai agir. Amém? Deixa eu acelerar aqui. Para terminar então, Hebreus 12 diz assim, que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos de olhar para o autor. Autor é o que? Autor é aquela pessoa que é o criador, é o fundador, é o responsável por algo. Então se Jesus é o responsável pela fé, né? A Bíblia também diz que ele é o consumador, que é aquele que aperfeiçoa, né? Que é responsável pela ação do projeto. Jesus, além dele criar a fé, ele é aquele que aperfeiçoa a nossa fé, é aquele que está responsável para que esse projeto da fé se complete, se conclua. Amém? Isso que é ser consumador, né, da fé. O Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha de ser crucificado. Então, nós devemos de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. E eu fiz aqui uma dinâmicazinha para mostrar o que é a fé, o que é você e o que é Jesus, né? Vamos supor que isso aqui então seja você, né? Isso aqui é você. Você está vendo você aqui, amém? Você é bom de vista, né? Você está vendo você. Você sabia que para você funcionar bem, você tem que ter fé, amém? Você aprendeu, né? Isso aqui é a fé. Isso aqui é a fé. Olha só. Então você tem fé. Eita glória. Aí, ó. Agora você já está quase que completo. Você tem fé, mas não funciona. Você tem fé, mas não está funcionando. Porque talvez a tua fé, ela está depositada numa estátua. Aqui. Vamos ver se daí liga quando está na estátua aqui. Não deu certo. Será que tem que levar para arrumar? Pois é. Ó, você, quando você bota a sua fé em algo material, não dá muito certo. Ó, não dá certo. Ah, mas para aí, tem outro negócio aqui. Esse aqui, ó. Esse eu sou devoto. Vou botar minha fé aqui. Vamos ver se dela dá. Né? Vamos ver. Não. Estou me enganando, eu acho. Mas eu tenho fé na ciência, eu tenho fé na tecnologia, eu tenho fé nessas coisas, então eu vou botar aqui, ó. Esse negócio aqui que é eletrônico, aqui, ó. Aê. Agora você está ligado à ciência. Vamos ver? Também não. Eita. Daí a pessoa, ela se bate, ela anda para um lado, ela anda para o outro, ela paga promessa, ela sobe uns negócios, ela faz sacrifício e não, as coisas não dão certo, mas é porque ela está depositando a sua fé numa coisa que não está sendo certa. Aqui, no sacrifício, na oferta vai dar certo. Vou até abrir aqui, ó, vou botar lá dentro. Aí, porque eles falam que se tiver isso ali, dá certo. Agora vai dar certo. Não pode que agora não dá certo. Nós temos que botar mais aqui dentro. Não deu. Mas alguém leu o versículo 2 de Hebreus 12 e falaram para mim então que a minha fé tem que ser no Senhor Jesus, que Ele é o autor da fé.
Então, se ele é o autor da fé, eu vou colocar minha fé lá em Jesus. Vamos ver. Pô, Jesus, fica paradinho aqui. Aí, Jesus. Vamos ver se a minha fé em Jesus dá certo. Play by USB drive. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Você está vendo? Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida funciona. Me levanto, A bondade de Deus nos alcança. Os privilégios de Deus são criados na nossa vida. bondade. Porque daí nós podemos desfrutar daquilo que é o certo. Deus, ele é fiel com a palavra dele. Não vai ser fiel com a minha palavra. Ele não é fiel com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, com aquilo. Não, ele é fiel com a sua palavra. Todo tempo tu és tão. Daí você vai ficar cantando, louvando ao Senhor, dizendo que ele é bom, que as coisas estão acontecendo e não precisou sacrifício. Não precisou você encher tua casa lá de um monte de coisa. Só depositar a fé no Senhor Jesus. E uma curiosidade, eu tenho praticamente 7 ou 8 versões de Bíblia. Eu uso a Bíblia dessa igreja grande que existe aí. E nessa igreja grande, esse versículo aqui não está completo. Lá nessa igreja grande, o versículo 2, ela não fala olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Nessa igreja grande que usa muito dessas coisas assim, dessas imagens, desses negócios, lá está só assim: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Então quer dizer, para que eu vou ocultar isso? Por que eu oculto algo assim? Olhar firmemente para Jesus. Porque é difícil mesmo eu manter todas essas coisas dos sacrifícios, disso aqui, dessas estátuas, dessas coisas, se eu tiver esse versículo na minha Bíblia. Você está entendendo? Como é difícil? Como seria difícil para uma igreja manter essas coisas todas com um versículo desse na Bíblia? Então é mais fácil o quê? Tira essa parte fora. Você pode pesquisar lá. Você pode pesquisar. Se você tiver uma Bíblia, né, dessa igreja tão grande aí, né? Lá não vai estar essa parte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Porque há interesse que as pessoas fiquem ligando a sua fé em outras coisas, menos no Senhor Jesus. Então por isso nós vamos encerrar agora. Você já pode ficar de pé. Foi praticamente quase mais um estudo, mas para que você saiba que é muito importante isso que você tem dentro de você e que precisa ser exercitado, que é a sua fé. É importante isso. A Bíblia fala que nos últimos tempos ela seria deturpada, seria diminuída, seria praticamente aniquilada, tirada do meio das pessoas. Porque se você tiver fé, realmente, se você exercitar a sua fé realmente, aquilo que você coloca na presença de Deus vai acontecer. E para muitos não é interessante que isso aconteça. É melhor manipular você. É melhor tratar com você de outras maneiras, menos pela maneira correta, que é levando até Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que você guarde essa palavra no teu coração e que você todos os dias busque mais essa fé. Alimente ela dentro do teu coração, alimente ela dentro da tua mente. Isso com a leitura da palavra de Deus, com assistindo, né, pregações, buscando e principalmente orando, clamando ao Senhor para que Ele te revele a sua boa vontade. Amém? Vamos orar ao Pai? Pai, no nome de Jesus, essa palavra, Senhor, ela é uma palavra que
me entristece porque eu não exerci com a fé quando eu deveria ter exercido quando o Senhor me pediu. Isso serviu, meu Pai, para que eu ficasse mais atento. E hoje, meu Deus, eu me coloco mais à disposição do Senhor, pedindo para que o Senhor me use, Pai. Use, Senhor, esse irmão que está orando comigo, essa irmã que está aqui, Pai. Meu Deus, que nós possamos exercitar a nossa fé. Que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, toda vez que ela for colocada à prova, Pai, que nós não venhamos a desistir, a ficar com medo, amedrontados, Pai, mas sim que nós vamos em frente, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor, Pai, é o autor e também é aquele que possibilita, Senhor, a conclusão daquilo que se achega até nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor. Aumenta, Pai, a nossa fé. Nos ajuda a ter experiências com o Senhor. Nos ajuda a criar bons testemunhos de fé, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos visto, meu Deus, nos últimos tempos, nesses últimos dias, Senhor, a fé está tão devagar. As pessoas não exercitam mais ela. Eu mesmo, Pai, muitas vezes já fracassei nisso. Peço perdão ao Senhor por esses momentos, peço perdão ao Senhor por essas falhas, sabendo que hoje, Pai, o Senhor é o mesmo de ontem. Então eu posso acreditar, eu posso confiar que o Senhor faz. Que a fé, meu Pai, no nome de Jesus aqui, em todos os que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, que essa fé ela sirva realmente como base, como fundamento, como alicerce, Pai, para que nós possamos projetar, Senhor, na nossa vida aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, para que nós possamos sonhar, Pai, porque o Senhor nos dá essa esperança. O Senhor cria desejos, o Senhor nos dá expectativas, o Senhor cria possibilidades para nós sonharmos. E se nós não tivermos fé, Pai, para prosseguir nessa caminhada, muitos vão apostatar da fé, como a Tua palavra fala. Quantas pessoas, meu Pai, estão apostatadas da fé? Quantas pessoas largaram a fé, Pai? Hoje não acreditam, hoje simplesmente estão à beira do caminho. E nós pedimos no nome de Jesus, que aqueles que estão aqui, aqueles que estão orando conosco, aqueles, meu Pai, que os pais estão colocando na Tua presença, aqueles, meu Pai, que a mãe agora está orando, colocando esse filho, essa filha na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, que a fé aumente dentro dessas pessoas, que esse dom divino do Senhor, Pai, venha latejar, que esse dom venha crescer dentro dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós acreditamos por eles, Pai, nós Te pedimos, meu Deus, uma chance para essas pessoas, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja honrado e glorificado para sempre e sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai tua mão para o alto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem amém, Jesus.